Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Em nossa aula de história hoje, nós vamos falar sobre 3 conceitos que se interligam, se relacionam, tá? Nós vamos falar sobre etnia, sobre raça e sobre cultura. Primeiro, a etnia. A etnia, ela é um conceito que diz que todos que têm a mesma língua, o mesmo costume, os mesmos hábitos e a mesma cultura fazem parte de um mesmo povo, tá? Então, isso é etnia. Na página 39 de vocês, eu gostaria que vocês grifassem o terceiro parágrafo da palavra etnia. Etnia é derivada do grego ethos e se refere ao povo que tem os mesmos costumes, a mesma linguagem, os mesmos hábitos culturais e a mesma origem, tá? Raça. A raça ela é diferente. Ela se tornou um conceito social. Antes, o que a gente se referiu como etnia, que é essa questão, né, de se referir a um povo que tem a mesma cultura, a mesma linguagem, o mesmo costume, isso era raça. Só que com o tempo, né, foi passando o tempo, usou-se raça como uma forma de depreciação. Tia, o que é depreciação? A raça se tornou um conceito social, onde ela é utilizada para fazer o quê? Para inferiorizar o outro. Então saiu-se o termo etnia para substituir o termo raça, porque ele foi banalizado, ele foi, né, distorcido, seu conceito foi distorcido na sociedade, porque eles usam raça hoje como forma de inferiorizar alguém. Mas também na página 39 eu quero que vocês grifem o quarto parágrafo, que diz que é um conceito social usado para justificar as diferenças biológicas entre as etnias, que acaba fazendo o quê? Separando os povos e criando atritos, conflitos, tá? Então, a gente hoje vai sempre usar o quê? O termo etnia, porque a raça hoje está sendo subjugada para inferiorizar um outro povo, né? E a gente preza pela empatia, pelo respeito entre as nações. Essas duas questões vão levar a uma terceira, que é a cultura. O que é a cultura, tia? A cultura são os hábitos, são as tradições, são as festas, os regionalismos, a forma que nós temos para falar. Todas essas características, a forma de vestir, a forma como nós falamos, os nossos sotaques, né, que a gente chama de regionalismo, as nossas gírias regionais, o nosso folclore, a nossa vestimenta, a nossa linguagem, os nossos costumes, tudo isso faz parte da cultura. E toda essa cultura, ela vai formar a identidade do brasileiro. Tia, o que é a identidade brasileira? É como o brasileiro ele é caracterizado. Nós, brasileiros, somos uma mistura, né? Nós somos uma mistura basicamente de 3 povos, que a gente já viu, né, em outras aulas, do branco, do negro e do indígena. E a gente não pode esquecer que o branco é o quê? É a união dos imigrantes, sejam eles asiáticos, italianos, franceses, espanhóis, portugueses que vieram para cá. Né? A gente às vezes fala assim, não, são só os portugueses. Não, não são só os portugueses, são todos os imigrantes. Tudo bem? Então essa identidade é que vai formar a nossa identidade para o outro, para para um outro país, para um outro continente, para uma outra identidade. Quando a gente veio aqui, né, no Brasil, por conta da nossa extensão territorial, nós também já estudamos isso em geografia, nós vimos bastante os regionalismos por conta dos imigrantes que vieram ocupar determinadas regiões do Brasil. A gente vê na região sul, por exemplo, os hábitos são completamente diferentes dos nossos aqui na região sudeste, né? Mas por quê? Porque aqui nós somos colonizados, os imigrantes que aqui ficaram era quem? Os portugueses, os italianos, os espanhóis. Já na região sul, foi uma colônia, né, de povoamento, que a gente fala, partiu de um processo de que estava aquele espaço ali vazio, e os imigrantes vieram para povoar ali, né, para encher o território, para que a gente não perdesse para os nossos vizinhos, né, da América Latina.
E o que foi acontecendo? Ali foi entrando muito alemão. Então, assim, a cultura alemã e holandesa é muito grande na região sul. Por isso que dentro do nosso país a gente tem essas diferenças regionais, mas essas diferenças todas juntas formam a identidade do brasileiro, tá? Então todas as festas de todas as regiões fazem parte da cultura do Brasil. Então quando as pessoas lá fora pensam assim, quem que é o brasileiro? É aquele que gosta do carnaval, mas vocês podem ver que o carnaval em cada região é de um jeito. Por exemplo, na região norte, a gente tem as festas do Bumba Meu Boi, né? Então é mais por conta dos desfiles dos dois bois, o caprichoso e o garantido. Quando a gente chega na região norte, a gente tem o frevo. Chega aqui na região sudeste, é aquele aglomerado, né, de pessoas, mas é o carnaval de rua, são as marchinhas. Então, mesmo com todas essas diferenças, a gente entende qual que é a identidade do brasileiro. Ele é toda essa mistura de cultura que vai formar um povo alegre, um povo que acredita em vários tipos de folclore, que tem dentro de cada pedacinho um pouquinho da cultura de cada povo que o formou, ok? Lá na nossa videoaula a gente vai fazer as atividades juntos, mas eu vou deixar aí no Seneca Digital para vocês as páginas para fazerem as atividades, tá? Para quem não vai conseguir assistir a aula no Hangout. Beijo grande e até sexta-feira.